Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Sandra, a Val, Carlos, Kellen, Marcelo. Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui para que a Corin está promovendo, né? A semana toda são 11 lives ao todo, tá? Relembrando aqui, a gente já teve live de mel, né? Uma live incrível sobre mel. Tivemos ontem a live sobre trutas da Corin, mel da Corin, trutas da Corin, tá? Hoje nós vamos falar sobre ovos, né? Todas as dúvidas sobre ovos aí poderão ser sanadas hoje. Dia 30 nós temos sobre alimentos orgânicos e a imunidade com o Dr. Mauro Tarandak, que é nutrólogo e pediatra também. Dia 1º temos uma live sobre bem-estar animal com o Dr. Dematê, que sempre foi veterinário da Corin e é CEO da Corin Agricultura. Né? Dia 2, a importância dos orgânicos nos restaurantes. Olha que legal esse tema, com o chefe César, do restaurante Corrutela, e com o Morikawa, que é o CEO da Corin. Né? Dia 3, os orgânicos alimentariam o mundo? Você que sempre teve essa dúvida aí vai poder saber agora a opinião da Corin sobre isso, num bate-papo entre o Morikawa e a nutricionista Sandra Belmonte, tá? Vai ser no domingo, olha que legal, todo mundo tem tempo, né? Dia 4, uma live sobre insumos biológicos com o Dr. Dematê, vamos falar de bocashi, de sementes, de insumos que não agridem o meio ambiente e limpam sua casa, em vários ambientes. Dia 6, sobre frango caipira, uma live muito legal também, que a gente vai ter a Milwa, ela é presidente da AVAL, Associação Brasileira de Avicultura Alternativa, né? Dia 8, por que os orgânicos são mais caros? Nossa, essa dúvida todo mundo tem, hein? Né, Morikawa? Eu, Já tá de olho aí? eu acho que o que mais me perguntam, e para todo mundo que fala sobre orgânico, se não for a primeira pergunta, ela é a última, viu, Marcelo? Mas ela não falta, não. Tá, vai ser junto com o Verinaldo, que é proprietário da loja Corin de Brasília, então vamos ter aí um ponto de vista do varejo, um ponto de vista da indústria. E dia 9, a agricultura espiritualista de Mokichokada, que é essa que a Corin segue, né, tem como filosofia, e há 25 anos procura fazer alimentos sob a ótica de Mokichokada. Bom, então hoje agradeço a participação de todos, tá? A gente vai falar aqui com o Reginaldo Morikawa, que ele é CEO da Corin. Eu sou Marcelo Braga, trabalho no marketing da empresa já há uns 7 anos, algo assim. E o Morikawa, se a Corin tem 25 anos, ele deve ter 24 ou 24, 25 de 24, Corin. Ele pode falar, pode se 24. apresentar para a gente, Morikawa, com todas as empresas que você administra e a função que você tem hoje na Corin. E também como vice-presidente da Aval, que é um bate-papo que tem a ver com essa associação É, também. claro. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz aí de estar fazendo. Eu acho que é um paradigma para todos nós, né, que estamos vivendo esse momento da quarentena em casa, né? E é um paradigma usar com tanta intensidade as mídias sociais, né? Eu achei fantástico a primeira vez que eu fiz. Faz pouco tempo eu fiz com o Felipe, um personal trainer, eu fiz a minha primeira live. Eu vou falar, vou ser bem sincero para você, foi a primeira, porque basicamente tudo que a gente faz é presencial, né? E agora o mundo está ensinando para a gente que está diferente. Então, meu nome é Reginaldo Morikawa e eu sou responsável de 3 empresas do Grupo Corin, a Corin Agropecuária, que é a indústria, a Corin Administração de Franquia, que nós temos 10 lojas aí pelo Brasil, mais São Paulo e Rio, né, em Brasília, e temos, também estou responsável pela Corin Messiânica Alimentos, que é uma cozinha industrial que nós temos também no grupo, né? E fazemos parte aí, tem a outra Corin, que é a Corin Agricultura e Meio Ambiente, do meu querido amigo Dr. Dematê, que é presidente também da Câmara Temática de Orgânicos, né? E nós aí fazemos esse time ligado ao senhor Jorge Miguel,
que é o presidente da Cor em Empreendimentos e Participações. É uma holding, né? E então além dessas empresas, a gente apoia muito o setor de orgânicos e o setor empresarial de uma forma geral, né? Eu faço parte de um grupo chamado MEI, Mobilização Empresarial para a Inovação, que é ligado à CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Lá a gente tem condições, pelo menos 4 vezes por ano, de se reunir com o presidente da República e com um grupo de empresários muito bons que trazem inovações e quais as dificuldades de uma empresa de inovação aqui no Brasil. Eu estou vice-presidente da Aval, também fui presidente durante 6 anos, 3 mandatos de 2 anos, e depois, agora retorno como vice-presidente. A minha querida Mila é a nossa presidenta e ela vai estar aqui com a gente fazendo a live sobre frango caipira também, né? Eu estou lá vice-presidente, eu vou falar um pouquinho da Aval e também faço parte da CTAO, Câmara Temática de Agricultura Orgânica, ligado ao Ministério da Agricultura, que tem a missão aí de avaliar tudo que os orgânicos podem apoiar, fazer, dificuldades, leis, para que a gente possa fazer, né? Então, é isso aí. E hoje nós vamos estar respondendo. Qual que é a pergunta, Marcelo, que a gente vai responder hoje? O ovo Se vermelho. os ovos vermelhos são caipiras, se todo ovo vermelho é caipira, ou se existe algum mito nisso, alguma jogada de marketing, né, da indústria. Então, essa é a questão. E se esse ovo vem de galinha caipira ou se não vem. Então, tem muita coisa para a gente falar. Para a gente E falar do começar, ovo. Raikawa, Ah. é, eu queria que você explicasse qual a atuação da Aval e a importância dela, porque acho que ela já conseguiu fazer algumas normas, né? E tem relação com o ovo? Então, eu acho que para a gente começar a falar de ovos caipiras, a pergunta é muito coerente. Temos que identificar e posicionar quem é a Aval. A Aval, a sigla quer dizer Associação Brasileira da Avicultura Alternativa. Ele é um organismo que foi criado através de uma união de várias empresas, né? Um grupo de empresas. A Corin, ela é sócia-diretora desse grupo de empresas que tinham o mesmo objetivo, que é incentivar, normatizar, viabilizar a produção de frangos e ovos caipiras no Brasil, né? Porque eu acho que todo mundo ouve esse nome, até em macarrão instantâneo tem lá o sabor que mais vende é o galinha caipira. A gente tem maionese feita com ovos de galinha caipira, mas exatamente o que é ser caipira? Então, a Aval, ela em 2001 nasceu e ela vem trilhando o seu caminho, né? E dentro desse caminho, a gente conseguiu, o grupo muito empenhado, de produtores familiares, basicamente, né? Muito empenhado, nós conseguimos, junto à ABNT, consolidar a primeira lei, a primeira legislação brasileira, que na verdade nem é uma legislação, é uma norma, né, da ABNT, em conjunto com a ABNT, Ministério da Agricultura, entidades de classe, entidades de compra como supermercadistas, né, como grupos de associação de consumidores. Nós conseguimos aprovar indústria, uma legislação, uma normativa, né, que eu vou falar o nome para vocês aqui, é uma norma ABNT, no caso dos ovos, é a NBR 16437 de 2016. NBR 16437/16, que é o quê? É uma norma que você compra da ABNT e você vai saber como produzir um ovo caipira, verdadeiramente caipira ou muito próximo daquilo que nós entendemos e qualificamos como caipira, né? Então, a Aval, Marcelo, ela é essa associação que abarca frangos caipiras, frangos orgânicos, frangos livres de antibiótico, ovos caipira, codornas e outros animais de avicultura, né? Ligados à avicultura, que produzem tanto a carne quanto os ovos, enfim, né? Os seus subprodutos. Então, a Aval ela tem esse papel e eu estou lá há muito tempo, desde a fundação. Ótimo, muito bem. Então, para a gente começar
a entrar no assunto de ovo caipira, ovo vermelho, eu acho que a gente precisaria ter um paralelo aqui, né? E ter uma referência com a indústria convencional. Você falaria um pouquinho sobre como são produzidos os ovos, vamos chamá-los de convencionais? Então, né, eu ia falando ali, te interrompendo para variar, eu ia falando ali que normalmente quando eu converso com as pessoas, ela fala assim, mas ovos não são todos iguais? Ovo não é tudo ovo? Ovo é ovo, pô, né? E na verdade é exatamente isso. Eu acho que a maior. Opa, caiu. Espera um pouquinho aqui. Caiu meu fone aqui. Então eu acho que a maior. Vê se eu desliguei ele. Desliguei? Tá funcionando? Essa tecnologia aqui é fogo, viu? Então, a maior esperança que nós temos é que os ovos eles se tornem verdadeiramente aquilo que a gente comia na década de 70 até um pouco antes, né? Que ali sim era o que nós chamamos de ovo mesmo, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, qual é o melhor ovo? Eu diria que o melhor ovo é aquele que o homem tem a menor influência possível, que o ser humano põe menos a mão, esse é o melhor ovo para a gente comer, né? E a avicultura convencional, no Brasil, nós somos fantásticos produtores de ovos em relação à biosseguridade, em relação às normas de defesa sanitária. A avicultura brasileira ela é referência mundial. Mas quando se trata de conceitos, né, de conceito de agricultura natural, de Mokichi Okada, ou quando a gente trata de conceitos voltados à sustentabilidade, a gente já começa a ter um outro prisma de visão. Então, na verdade, perdão, na verdade, nós temos a diferença de uma situação e outra, Marcelo e pessoal, é o prisma de visão. Então, nós temos uma visão de onde a parte econômica é a preponderante, e a partir daí você tem que ter a parte econômica, até porque dentro do tripé da sustentabilidade, ela é um dos pontos, né? Você tem a parte econômica, a ecológica e a social. Então, quando você analisa de forma econômica, poxa, a avicultura tradicional ou convencional, ela é fantástica, né? Mas quando você começa a agregar outros conceitos que hoje já praticamente são muito são foco, né, do consumidor moderno, hoje um consumidor consciente, ele já quer mais. Ele quer mais do que a lucratividade da empresa que está produzindo. Ele quer saber o quanto esse ovo é bom, o quanto esse ovo é bom para a família, o quanto esse ovo é bom para o meio ambiente, o quanto essa galinha sofre ou não sofre. Então, a hora que você entra com esses conceitos, você começa a ter algumas divergências em relação ao pensamento estritamente ou prioritariamente econômico da avicultura convencional, né? Então, por exemplo, uma das coisas muito combatidas, já vários grupos de defesa de bem-estar animal, né, se posicionam, a Corin também nesse ponto é pioneira, viu? É a produção de ovos em gaiolas, ovos enjauladas, né? Oh, meu Deus. Em alguns países do mundo, existe os ovos na caixinha, é permitido você escrever assim, aqui é permitido escrever ovos livres de gaiola, né? Mas em alguns países a empresa que produz ovos em gaiolas, ela tem que escrever ovos de galinhas produzidas em gaioladas, né? Então, para o consumidor saber. Aqui no Brasil você não tem isso, porque basicamente 99%, 99,9% talvez, nós tenhamos aí de galinhas criadas nesse modelo de jaulas, né? Então, são gaiolas, né? Cada uma vão com aquela quantidade de aves, ali 2, 3 aves. É um espaço muito pequeno, um espaço onde a galinha, o pé dela, o pé da galinha, ele é feito para pegar um puleiro, sabe? E aí ele tem que pisar em grades. Então ele tem uma dificuldade ali muito grande. Além de ela não ter espaço para poder abrir uma asa, ela vive o dia inteiro ali, a vida toda dela, sem ter acesso a sol. Às vezes tem uma entradinha lateral, né? Mas são ambientes fechados, com uma oxigenação assim, muita poeira no ar,
é bastante um ambiente assim, não é bom de ver não, né? Não é bom de ver e não deve ser bom de estar lá também. Mas existe todo um lado de prioridade, não é só econômica, porque você com uma pessoa faz muitos ovos, mas você tem também o lado de segurança, né? Que assim é colocado, que a partir do momento que as fezes caem, elas vão caindo e não ficam em contato com a ave, né? Então esse é um ponto que a gente vê que é muito positivo da parte da avicultura convencional. Entretanto, esse conceito ele pode ter manejos aí, porque a galinha, na verdade, ela tem contato com tudo. E não é por isso que ela vai adoecer. E a galinha convencional também, ela tem uma atividade de inputs, né, de muitas vacinas, como a gente usa também muito, mas usa também antibióticos, né, e usa outros medicamentos para poder manter ela ali saudável mesmo naquele ambiente. E você tem a outra questão também bastante polêmica, é a debicagem, né? Que hoje já existem muitas normas sobre como debicar. Debicar quer dizer cortar o bico, né, Marcelo? Tirar Coloquei o uma bico foto da... aqui, olha. É exatamente, é o corte sistêmico dos bicos aí, né? E, no caso, isso é uma mutilação, assim, uma debicagem muito leve, que é quase como cortar a unha, né? Mas para elas não se machucarem mesmo, mas não é dessa forma, não. Então, a outra questão também muito combatida e vista pela questão da avicultura convencional é a muda forçada, né? Só um minutinho. A muda forçada. O que é a muda forçada? Ela é uma prática muito adotada, algumas pessoas não adotam, mas a maioria ainda adota. A pessoa, ali o dono da empresa, faz ela interrompe a ração, o arraçoamento, né? Então deixa mais ou menos uma semana o animal sem comida, zero comida, só água, né? E aí o que faz? O animal ele entra em inanição. E essa inanição faz com que as penas, ele consuma todos os nutrientes das penas, né? E as penas caem. Você vê todos os animais, todas as galinhas sem pena nenhuma. E aí é muito triste de ver, literalmente, da pena, né? Que a gente vê que ela está entrando num estado de morte. E aí, quando passa essa uma semana, eles entram com uma ração extremamente proteica, uma ração extremamente forte, substanciosa, né? E a galinha vai imediatamente absorver e volta a botar numa velocidade muito grande, recuperando um pouco. E por que se faz isso? Porque, na verdade, ela diminui a sua coeficiente de bota em relação à ração que ela come. Então, essa muda forçada é uma prática também que a gente não gosta nada, né? Então, basicamente, a avicultura convencional tem outras coisas, mas, assim, acho que isso são o principal diferencial dela, né? Legal. Vamos falar um pouquinho dos ovos da Corin. Quais são os ovos que a Corin produz atualmente? Bom, nós temos uma linha muito grande de ovos, sabe? Até por isso que é bacana ter uma live dessa aqui. A primeira é o ovo branco, né? Que nós temos, e o ovo branco da Corin, ele foi lançado em 1994, quando nós criávamos com um produtor lá em Mogi das Cruzes, né? O Niwa. Então, esse produtor foi um ensaio da gente, elas não ficavam em gaiolas, mas elas ficavam em puleiros coletivos, sabe, Marcelo? Era, Uhum. um, era uma viga no chão, tinha um piso elevado e em cima dessa estaca e ficavam ali 4, 5 aves, mas elas ficavam soltas numa caixa bem grande. Então, porque a gente não dominava ainda, né? A gente desenvolveu há muito tempo. Esse ovo branco, ele começou lá atrás, em 1994, como um ovo livre de antibióticos. Antibiótico de qualquer natureza, antibiótico terapêutico, antibiótico como melhorador de desempenho, que é aquele promotor de crescimento, né, que é mais conhecido, antibióticos de qualquer espécie, né? Então, esse ovo ele começou assim. E depois, esse ovo ele evoluiu e nós conseguimos criar as galinhas, né, com um selo de bem-estar animal. Bem-estar animal a gente sempre fez, mas no final das contas a gente conseguiu criar ele com um selo de garantia de bem-estar animal. Fomos a primeira empresa do Brasil
a ter o selo da HFAC, Human Farm Animal Care, que é um selo que garante que todas as práticas de bem-estar animal são produzidas em cima dela, né? E depois nós conseguimos evoluir, agora recentemente, em 2019, e até 2009 o nosso ovo era livre de transgênicos. E depois de 2009 o transgênico dominou o Brasil, e aí passou a comer transgênicos, e agora em 2019 nós voltamos, olha que ironia, Marcelo, nós voltamos a ser o primeiro ovo livre de transgênicos do Brasil. É uma ironia, porque nós sempre fomos livres de transgênicos até 2009, mas vai fazer o quê, né? A vida evolui, a gente involui ou evolui. Mas aí nós também conseguimos tirar ele do livro de Mas transgênicos, né? por que que a Corim parou de comprar? E por que a Comprar o Corim quê? não comprava mais o milho e soja Milho? sem transgenia? Não, porque na verdade parou de ter milho e soja, disponibilidade de milho e soja convencionais no Brasil acabaram, né? O Brasil é, sei lá, segundo maior Transgênicos produtor dominaram tudo. de transgênico do mundo, exatamente. Então aí, Marcelo, a gente foi obrigado a aderir à nutrição com transgênicos, né? Isso foi uma dor, mas no mesmo ano de 2009, a gente lança uma nova variedade de ovos da gente, que é o ovo orgânico certificado, né? O ovo orgânico certificado é pela Lei 10.831 do Ministério da Agricultura. Neste ovo, desde 2009, a gente manteve livre de transgênico, porque o orgânico ele não tem transgênicos, né? Então, isso foi a evolução do ovo branco. E aí, nós lançamos o ovo vermelho, que é um ovo vermelho com as mesmas características desse ovo branco, mas dessa linha sustentável, ele não é orgânico ainda, né? A diferença para ele ser orgânico, gente, basicamente de tudo que ele é feito, é que o milho e a soja, os insumos que ele recebe, ele tem que ser orgânico, ser proveniente do cultivo orgânico certificado, né? E esse ovo a gente conseguiu agregar mais um valor nele, que é ele ser advindo de um sistema de produção caipira. Então, nós temos o ovo branco, que é um ovo livre de gaiolas, mas ele não é caipira. Mas nós temos aí o ovo vermelho, que é livre de gaiolas, e também ele tem acesso a piquetes externos e uma legislação embasada nessa norma da ABNT, a 16.437 de 2016, né? Então, com isso, nós temos essa variedade de ovo vermelho caipira, que aí sim ele responde ao sistema caipira, né? E depois, como eu Então, falei, tem o uma, ovo orgânico, né? uma, uma dúvida, então, aqui, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Se esses ovos brancos da Corin, que já são livres de gaiolas, porém as galinhas não têm acesso ao piquete, se elas tivessem esse acesso ao piquete, aí já vou matar uma questão aqui da live, né? Teria ovo branco caipira? Sim, sim, sim. Na verdade, o nosso ovo branco ele poderia ser caipira, mas aí no caso nós teríamos que depender de piquetes. E o que vai ficando diferente, gente? Não é só a qualidade do ovo, é o preço também, né? Porque imagina que um avicultor, um produtor de ovos, ele vai ter que ter uma granja já muito maior do que uma granja convencional, porque a convencional você pode usar alturas, né? Porque as baterias que chamam de gaiolas, elas são empilhadas como se fosse um grande condomínio, um apartamento de galinhas. E no chão, não, você tem um número máximo para colocar. Então, o primeiro custo de ter um ovo livre de gaiolas, primeiro é o desafio, né, porque ele está mais em contato com o chão, você tem um desafio sanitário ali, que você tem que trabalhar muito bem cuidado, e depois você tem esse desafio de custo. E quando você vai para o caipira, você aumenta esse custo por uma questão de ter que ter, além da sua área dentro do aviário, você tem que ter a área externa, né, com os piquetes externos, que pelo menos meio metro para cada frango, cada galinha que você tem, né? Entendi. Muito legal. Para a gente continuar um pouco com as diferenças aí e falar um pouco, eu queria falar um pouco sobre o manejo, né? A gente acabou falando um pouco de manejo já, mas existem alguns termos meio em inglês, assim, que é o cage free, free range, plein air. Como é que a Corin se enquadra nisso e, o que significa, né? Rapaz, a França, eu acho que não é só o berço da avicultura lá na França, mas também o cuidado que eles têm, né? Então, esses nomes, com certeza, são advindos de lá. Tem um pouco de inglês no meio aí também, mas vamos lá.
O ovo que nós fazemos, no caso do ovo branco, é o ovo livre de gaiolas, ou galinha no chão. Então, ele é feito dentro de galpões, ele não tem acesso ao piquete externo. Já o ovo vermelho, ele tem o acesso ao piquete externo, mas ele tem essa metragem. Ih, que bacana aí, Marcelo. Tem essa metragem que vocês estão vendo aí de 0,5 metro para cada animal, para ele pastejar, fica grande, né? Porque você imagina 10 mil galinhas, você tem 5 mil metros ali de área livre. Mas você enxerga a cerca, tá vendo ali a cerquinha do lado, você enxerga. Isso é o free range, que seria um ovo de uma galinha que pasteja livre, né? Mas ainda tem lá na França um outro tipo de galinha de manejo, que é o plein air. O plein air é a sensação de liberdade plena, que é o quê? Ela não enxerga nem a cerca. Claro que a galinha, ela não vai se aventurar, porque a galinha é uma presa, ela não é um predador. Então não pense que porque não tem cerca, ela sai desesperada, vagando por esse mundo. Não, não. Ela fica ali Refugindo. pertinho, fica perto do refúgio dela. Não precisa preocupar. Mas essas são as diferenças que tem. E nosso ovo orgânico, ele respeita esse sistema free range, então, que é um sistema que é de pastejo livre com área delimitada. E assim você consegue controlar esse caminhar dele ali. Mas as diferenças são essas, viu, Marciano? Você tem esses três tipos. Legal. Quatro com uma. Eu vi numa imagem agora, ó, tem um galo aí dentro do galpão. Por que tem um galo se só as galinhas botam ovo? Então, isso é uma diferença que a Corin tem, sabe? Isso, não só a Corin, mas algumas empresas competentes aí também têm. Ela coloca uma coisa antieconômica, que é para o bem-estar dos animais, né? Existe uma sensação de coletividade nos animais, nas aves, né? E nós colocamos o frango, o macho, né, o galo, para que haja a sensação de comunidade. É claro que é um galo para 18, 20 galinhas ali na proporção, mas você tem essa É uma condição de boca a mais para comunidade, alimentar, né? É muitas uma- mais, porque você imagina você colocar um galo a cada X galinhas, e esse galo ele só come, e come bem, olha o tamanho dele ali. Né? Então, realmente, isso vai para o preço, com certeza, mas isso é uma prioridade para as galinhas se sentirem bem, porque afinal, Marcelo, ela vive 2 anos, né? Praticamente 2 anos da vida dela produtiva, 1 ano e meio em alta produtividade, até estendida até 2 anos. Mas assim, então ter o galo é uma grande diferença de bem-estar animal, para que eles tenham esse senso de comunidade garantido. Entendi. Muito bom. Né? Então, vamos abordar agora um pouco sobre a alimentação dessas aves? Vamos. É, Bom, pode falar. a alimentação é o seguinte: a gente tem dois sistemas hoje, né? O sistema livre de transgênico, nós não temos mais transgênicos dentro da nossa produção, então o menor, a baseline a de menor variedade, ela é livre de transgênico já, livre de antibióticos e livre de promotores de crescimento e qualquer aditivo químico quimioterápicos. Mas elas tomam vacina, tá? Elas tomam a vacina regularmente, naturalmente. Isso que está vendo aí é uma brincadeira que a gente aprendeu e as galinhas ficam se divertindo ali, buscando ali um pouquinho de verde, né? Para elas tirarem o estresse também e receber uma nutrição verde, que é bem interessante, até para a coloração do ovo, enfim. Mas, Isso deve ter relação com o bem-estar animal, isso, né? Ela se sim, divertir, brincar. totalmente. É um divertimento, uma ocupação para que ela não arrume encrenca com as outras. Porque você imagine você ter ali 5 mil galinhas confinadas. Em casa a gente está confinado em 4 pessoas, já dá briga. Você imagina aí, coitadinha delas aí, que elas precisam ter esse divertimento, essa atração, né? E outra alimentação, nutrição que nós temos é a nutrição orgânica, que sim, acima de 95% de todos os ingredientes que ela come é orgânico certificado, né? Então, basicamente, você pode ter uma galinha caipira orgânica ou uma galinha caipira sustentável. Você pode ter uma galinha branca orgânica e uma galinha branca, perdão, quando eu falo branca, é uma galinha livre de gaiolas, né? Da raça da linhagem branca ou da linhagem colorida, não tem problema, que pode ser tanto de um sistema quanto do outro, vai depender somente da nutrição que ela tiver, né? Tá. E é pela ração também que é ministrado o antibiótico como promotor de crescimento? Sim, sim, é porque o mecanismo mais fácil de colocar é na ração, né? Você incorpora na ração
e você tem ali a alimentação das aves, que no caso da Corin, a Corin tem a própria fábrica de ração para poder garantir que nada entre, né? E a ração que vai para os integrados da gente, que são todos de agricultura familiar, eles também vêm da gente, né? E o ovo vermelho, Marcelo? Exatamente. Por que que a casca é vermelha, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Ah, A gente está chegando aqui nos 30 minutos da live. Eu tenho certeza que muitas perguntas que iriam ser feitas estão sendo respondidas, mas eu estou anotando algumas aqui. Então, queria saber também por que que a casca é vermelha, né? E por que que o Cristiano pergunta por que que a gema da Corin não é tão escura quanto ele encontra por aí em outras empresas. Vamos falar de Cristiano, é cor ele? agora. Cor da casca e cor da gema. Cristiano, né? O É isso. Cristiano, bacana, Cristiano, pergunta excelente. Sabe por quê? Eu comecei a live falando que o melhor ovo é aquele que não tem a mão do ser humano, né? E é isso que ocorre. Hoje, a gente pode ter gema da cor que a gente quiser, viu, Cristiano? Porque todas essas que a gente tem no mercado, 99% são cores sintéticas, né? Que são corantes, né? Que você dá para a galinha comer e aí você tem a cor da gema que você quiser. Então você tem até o amarelo claro, pálido, que é muito parecido com o nosso, até chegar num laranja avermelhado, né? Então você tem lá um pantone de cores que na hora que você vai fazer a sua nutrição, você pode optar em qual o corante que você vai usar. Existe, depois dos corantes sintéticos, uma outra gama de corantes que não são sintéticos, são corantes orgânicos, corantes naturais, que aí sim são colocados também para dar cor, né? E existe uma outra situação, que essa eu acho que é a mais simples de se fazer, mas ela não tem um resultado em cor muito grande, Cristiano, que é a questão de você acrescentar na ração ingredientes coloridos, como páprica, que é o pimentão, né? Como outras leguminosas, raízes, enfim, que você tem alguma coloração disponível, uma beterraba, um urucum, sei lá. Então, isso é o que a Corin faz, ela acrescenta em um percentual muito pequeno. Então, por quê? Agora, por que a cor do milho vem da onde? Perdão, a cor da gema, né? Vem do milho. Porque se o milho ele tem aquela quantidade de carotenoide, ele vai gerar para a galinha e que vai transportar para o seu ovo essa coloração. Agora, o milho, ele varia essa condição. Então, por isso, vai ter vezes que você vai ter um ovo da Corin com uma gema bem pálida, amarelinho claro, e vai ter um dia que a gema vai estar bem mais escurecida. Porque nós não usamos esses ingredientes em nível de corante, de coloração. Nós usamos em nível de nutrição, que dá uma influência, mas muito pouca. Então você acaba, de vez em quando, tendo esse ovo E, clarão aí, Cristiano. e existe também corante sintético, né? Sim, foi o Ou primeiro não? que eu coloquei, que é o mais usado, Ah, é o corante não sintético, ouvi. né? Então, e ele. Então você tem essa questão da cor da gema. Agora, o ovo caipira, ele tende a ter uma gema mais escura. Por quê, gente? Porque, na verdade, vocês estão vendo essa área de pastejo? Nessa área de pastejo, o produtor ele tem uma simulação muito parecida com o que ocorre na natureza, num frango caipira de rancho, naquele raiz mesmo, né? De subsistência. Que é o quê? Planta cria ali, desenvolve uma cultura de amendoim ou de outras ervas para a galinha poder saborear, para poder comer. Então, essa composição de comer o verde, de comer a pigmentação de determinadas sementes que existem ali, existem também raízes que têm coloração, tudo isso faz o ovo caipira adquirir naturalmente aquela coloração mais alaranjada, né? Mas isso se deve à variedade nutricional. Quando você traz esse ambiente natural, bem rústico, para uma produção controlada, como é a nossa, aí você tem esses desafios, porque você não tem, né, Marcelo, uma quantidade de verde ou uma quantidade de variedades de espécies para você colocar ali para a galinha se alimentar
ela é bastante voraz, tá? Você tem que ficar mudando o pastejo, porque ela adora um verdinho. Então ela vai entrar, ela vai fuçar, ela vai se jogar na areia. É uma coisa muito, muito legal, mas isso também está ligado à coloração. E a cor da casca agora? A cor da casca. A cor da casca, ela está muito ligada à linhagem da galinha, né? Inclusive é o tema da nossa live aí, né? Será que todo ovo vermelho ele é caipira? No caso da Corin, aconteceu. O ovo vermelho é a variedade caipira e o ovo branco não é. Mas o ovo branco poderia ser, como eu falei para vocês, né? Uma particularidade que eu queria falar, por que o ovo branco ele foi batizado como um ovo de granja? E por que as granjas escolheram o branco? Sabe por quê, gente? Porque a galinha branca, ela é muito boa para trabalhar. É uma galinha que adoece menos, é uma galinha saudável, é uma galinha muito mansa, fácil de manejar e ela é produtiva. Ela consome menos ração, ou isso quando eu falo menos, tá, gente? É em questão de gramas, não é que é 1 quilo a menos de ração, não. É que na indústria tudo isso é muito ponderado, né? E você tem uma quantidade de ovos semelhante com um leve consumo menor de ração. Então ela é uma galinha eficiente. E por isso que os ovos brancos estigmatizaram-se de ser um ovo de granja e o vermelho estigmatizou-se de ser um ovo caipira. Eu vou explicar depois, né? Mas a pergunta eu esqueci. Qual era, Marcelo? O que você tinha A falado? cor da casca. Já falou que é da Ah, linhagem, né? Tem sim. uma, A uma outra. linhagem... Quando a galinha é vermelha, ela bota ovo mais avermelhado, né? Não é que é alguma espécie caipira especificamente. Você tem galinhas caipiras que botam ovos vermelhos, mas tem galinha caipira que bota ovo cor-de-rosa, bota ovo azul, bota ovo branquinho, acinzentado. Então, o verdadeiro ovo caipira é aquele ovo coloridão, que não tem uma cor homogênea. Tá. Aproveitando a questão da casca, então, perguntaram por que a casca do ovo branco é mais frágil. Ou se isso é uma coincidência de. Eu diria que é uma coincidência, porque na questão de. Talvez ali na nutrição do lote especificamente, mas não. E sim, existem raças que foram feitas, produzidas aí através de cruzamentos genéticos, melhoramento genético, não é transgenia, não. Mas ela tem uma prioridade de casca mais grossa, sim. No caso do ovo branco, é uma galinha eficiente, né? Então ela tem essa relação de uma casca naturalmente, uma casca normal, vamos chamar, né? Eu não diria que ela é a mais frágil, eu diria que a outra que é muito resistente, sabe? E tem realmente, não sei quem foi que fez essa pergunta aí, mas Não fica dá aqui, filho. para ler o nome da. É uma A, empresa que fez. a Mas não. Gafarani, né? Então, Isso, eu vejo consegui. que isso, né? Eu vejo que é isso. Você Legal. tem Tá, uma joia. ave diferente, a cor dela está ligada à cor do ovo, né? Tá, joia. O Bernardo gostaria de saber se as galinhas da Corin ganham alguma suplementação via ração. Eu acho que até se estende aos frangos essa pergunta, né? Sim, Bernardo, sim. Na verdade, nós trabalhamos muito como numa nutrição natural de um ser humano, de comidas fermentadas, né, que geram muitos benefícios probióticos, prebióticos. Então, nós temos essa linha de probióticos muito forte, assim. A gente tem ali nós damos extrato de ervas, né, de orégano. E aí depois ela falou, tio, mas você dá isso para temperar o frango ou é para ele comer, né? Aí eu falei, não, é para ele comer, não é para temperar ele não. É porque a canela, o orégano, a salsa, você tem muitos óleos essenciais ali que vão ajudar na nutrição do animal, viu, Bernardo? Então a gente, sim, é o pioneiro em usar probióticos e prebióticos em animais. Agora, suplementação vitamínica, dentro do pré-mix, existe sim algum composto de vitamina A, vitaminas assim básicas, né? Mas o pré-mix, ele é o mínimo, vamos dizer assim, a cada 1 tonelada você tem uma quantidade muito pequena de pré-mix, mas sim, existe uma nutrição
também de vitaminada que é colocada nas aves. Tá legal. A Leia perguntou se coloca mesmo o antibiótico na ração, mas acho que ela não estava ouvindo. Coloca sim, viu, Leia? Antibiótico na ração e ele vai trabalhar como promotor de crescimento, né? É. A Mônica está perguntando como é o abate, mas, Mônica, eu vou pedir para você assistir a palestra de bem-estar animal, que é no dia primeiro, que a gente vai falar sobre abate também. Já que a gente está falando de galinha, o abate não é o foco, né? Frango convencional é que a gente falaria bastante de abate. Tudo bem, Mônica? Eu pular essa pergunta, mas a gente faz um abate humanitário, que a gente costuma falar, a gente vai explicar na live do dia primeiro. O Marcelo gostaria de saber, Morical, se existe diferença Ah, nutricional entre o ovo branco e o vermelho e entre o ovo o convencional e o caipira e o orgânico. repete a sua pergunta, porque eu estava lendo uma pergunta aqui muito legal que fizeram da galinha branca, mas o Yoichi, meu filho, está ajudando aqui. Desculpa, gente, fala. Fala, Marcelo, o que, que é? A minha pergunta, o Marcelo gostaria de saber se existe diferença nutricional entre todos esses Ah, ovos, desde branco e não. vermelho até convencional, orgânico, caipira. Olha, a única diferença que eu diria, talvez, existem teses, tá, Marcelo, que dizem que quando o ovo é galado, ele desenvolve alguma proteína K, alguma coisa assim que eu nunca soube direito. Mas eu diria que quando ele é galado, ele muda um pouco a composição dele de quando ele é um óvulo, tá? Mas em se tratando de ovo, nós temos ali um embrião para virar um animal, para nascer. Então, ele é um pré-embrião. O ovo ele tem que ter, no mínimo, aquele baseline para poder gerar uma vida. Então, todo ovo que você consumir, você vai ter, talvez, ganhos na questão de ausência de quimioterápicos, né? Você não vai comer transgênico. No transgênico tem uma série de agrotóxicos utilizados ali, o glifosato, né? Você tem sistemas de criação com antibiótico, enfim. Então não dá para precisar se isso vai para o ovo, mas dá para precisar com certeza quando você não usa. Então quando você não usa, é certeza que não tem. Então nesse ponto, eu acho que o maior benefício de um ovo é ele ser realmente dessa. Eu gosto, eu priorizo a variedade caipira, né? Porque ela tem acesso ao externo, ela pega bichinhos, ela pega uma variedade de verde muito diferente desse ovo branco nosso, que ele fica num galpão, mas muito diferente ainda de um ovo que fica numa gaiola, né? Então, realmente tem níveis aí. Mas o melhor mesmo, Marcelo, eu diria que é o orgânico. Não por ele ser mais nutritivo ou menos nutritivo, mas por ele ser extremamente puro. E caipira. Legal, muito bom. O Ricardo Marques tem duas perguntas. Ele quer saber se os ovos da Corim podem ter salmonela e qual é o segredo da gema dupla dos ovos da Corim. Ah, rapaz, a gema dupla, na verdade, não é só dos ovos da Corem, viu, Ricardo? Isso é uma aptidão natural de ovos extra ou jumbo. Basicamente o jumbo, né? Quando ele atinge um tamanho muito grande, ali na galinha ela vai produzindo os ovos e algum deles ali encavala e nasce dois em um. Mas isso é uma coisa natural de ovos jumbo. Quando você quiser ovos de duas gemas, é só você buscar o tamanho jumbo, que é a maior maturidade da galinha, que você vai ter. A relação da salmonela, gente, a salmonela, ela é uma bactéria, né? Que ela é patógena, que ela existe no sistema digestório não, no sistema intestinal do animal. Então, ela é natural da galinha, a salmonela, né? O que se faz é evitar que ela vá para o ovo. Então, aí você tem que ter um bom manejo, né? Na hora da bota, dos ninhos, na hora de coletar, para que você não tenha essa infestação por salmonelose, né? Então, realmente são feitas análises para você poder controlar isso, né? E quando eu falo que tem no intestino, não quer dizer que tem um sistema de contaminação. É uma bactéria, né? Eu acho que a salmonela é uma bactéria, né? Ela é presente, mas não quer dizer que ela é dominante. Presente quer dizer que da mesma forma que no nosso corpo tem H. pylori, mas aí em algum momento você toma lá medicamento para erradicar a H. pylori que foi para o estômago. Quer dizer que ela é natural do animal, né?
mas ela não deve estar dominante causando doenças, né? Tá joia. Morikawa, tem bastante pergunta. Se der tempo, a gente responde todas, né? Estão perguntando do carimbo no ovo, estão perguntando qual o tempo de postura. Tem elogios também da Kátia, que elogiou o sabor. O Carlos Valeu, Ferrente Kátia. pediu para ter ovos de codorna orgânico e por que ele E não também gosta, encontra, hein? Também gosta, né? hein? Tem gente falando que não está encontrando no Pão de Açúcar, que encontrava antes e agora está difícil. A Não, mas o Deleite ovo Padaria vendeu muito, viu? Artesanal também mandou os parabéns para a gente. Obrigado. Antes que o tempo acabe, eu queria só fazer uma pergunta. Quer dizer que a Corin não tem ovo de galinha verdadeiramente caipira? Ela tem ovo caipira, mas não tem ovo de galinha caipira? É isso? Então, eu acho que vamos começar, Marcelo, respondendo a nossa pergunta principal, né? Todo ovo vermelho é caipira? Eu acho só para revisar do que a gente falou aí. Não, gente, na verdade, o ovo caipira é uma coisa de manejo, não de cor de casca, tá? Ela é inerente ao manejo que é aplicado, se ele estiver dentro dessa norma da AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, número 16, 437, que é uma norma, na verdade, da ABNT, construída com o apoio da Aval, da ABPA. Essa sim, você vai ter um ovo caipira, tá bom, gente? E não aquele ovo que é branco, é de granja, ou vermelho é caipira. E sinto em dizer a todos vocês que estão aí corujando essa live que, infelizmente, é um artifício de marketing da indústria, que ela fez o quê? Ela pegou aquela época do ovo raiz lá, que tinha galinhas soltas tal, e tinha aquele ovo esquisitão, um ovo mais clarinho, um ovo mais arrozeado, um ovo mais vermelhado, e aí ela falou, poxa, então, todo mundo que comprar esse ovo vermelho vai achar que é caipira. Posso falar a verdade para vocês? 90% das pessoas tem isso como paradigma de verdade, sabe? Ela fala, não, ovo vermelho é caipira. E ovo vermelho é mais gostoso. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi que ovo vermelho ele é mais nutritivo. Então, assim, não, o ovo vermelho ele é igual ao branco, tá? O que vai diferenciar é a nutrição que ele vai ter e é o manejo que ele tem. Portanto, se você comprava ovos vermelhos achando que era um ovo caipira, um ovo mais nutritivo, um ovo mais saboroso. Eu digo para vocês que isso a indústria de marketing fez com muito louvor. Até porque o melhor ovo na parte produtiva é o branco, como a gente falou, né? Ele é muito mais prático para produzir e a galinha come menos. Sei lá se é porque ela tem que criar a cor da casca do ovo, mas enfim. Agora, a pergunta que você Por isso o fez, ovo branco é Marcelo. mais barato mesmo? Sim, ele é mais barato porque ele tem que ser mais barato. Então, se você chegar lá na Corin, você vai ver que o ovo branco é mais barato por dois motivos. Primeiro, porque ele não é o caipira. Então, ele tem produtores que têm menos área. Então, é um diferencial. E o segundo, que a galinha é muito eficiente. Então, a gente repassa para o consumidor esse preço. O ovo branco é Com mais menos barato, sim. alimento, ela produz mais, né? Quando a Com gente menos fala menos, alimento, né? ela produz mais. Quando a gente fala menos, né, Marcelo? Talvez se for falar em casa, assim, fala 10 gramas, você fala, o que são 10 gramas? Mas, na verdade, quando você coloca isso na ponta do lápis de uma produção de 100 mil aves, 200 mil aves, 1 milhão de aves, né? Isso vira um número astronômico, né? Sim, ela come menos. Bom, a outra questão é, ovo caipira, ele pode ser de galinha não caipira? Sim. Na verdade, os ovos da cor em caipira que você está vendo aí, eles são de raças de produtividade aumentada. A gente chama de alta produtividade, né? Não é que ela foi modificada, gente, é porque é uma galinha que bota muito, né? Só para vocês terem uma ideia, uma galinha da Corin, a Corin trabalha com algumas raças, né? Ela trabalha com a Lohmann, trabalha com a HN, com a Novogen, né? São raças que produzem uma quantidade de ovos, Marcelo, muito igual, muito semelhante, né? Não igual, mas muito semelhante à branca. Então você tem um coeficiente de bota que, vamos estipular assim, que a cada 26 horas do dia, um dia, né? E mais 2 horinhas, você tem ela botando um ovo. Já uma ave, um ovo caipira, de uma galinha caipira, essas galinhas, elas têm uma aptidão que a gente fala, uma aptidão múltipla. Ela não tem uma aptidão só de botar ovos, ela é mais resistente, ela é mais rústica, ela converte menos, ela come mais, ela converte menos, né? Mas é a mais utilizada pela agricultura familiar, porque é a mais rústica, né, Marcelo? É a que aguenta o tranco, ela é raiz mesmo, né? Essa galinha, Mas eu diria que...
eu diria que a cada 32 horas ela bota um ovo, ela é, vamos dizer, quase que metade da eficiência em relação de consumo de ração do que uma galinha dessas que eu falei. Então a Corin ela está lançando esse mês aí, agora a gente ia lançar, inclusive ia ter um lançamento dia 7 de abril, mas aí por causa da quarentena a gente fez só virtual, né? Mas nós lançamos um ovo caipira de galinha caipira. Ele custa mais caro, viu, gente? Quando vocês forem nas lojas Corin, aqui em São Paulo, você vai ter a loja do Campo Belo, está fechada, vai abrir daqui a pouco. Tem a loja de Moema, que é bem bacana, do Lauro do Rodrigo. Tem a loja da Higienópolis ali, do Luciano. Né? Você tem a loja da Vila Mariana, em São Paulo. Tem a loja de Brasília, lá do Verinaldo. Tem a loja da Tijuca, com o seu Sérgio. Né? Tem a loja do Leblon e de Copacabana, que é a Ana e o João, né? Então tem a loja de Botafogo também, que é lá da Corin, e tem a loja de Niterói, que é a loja lá do Rogério e da Mônica, né? Então, isso são lugares onde você vai encontrar esse ovo, que é um ovo, olha só, Marcelo, é um ovo sustentável, não é orgânico, mas ele é de galinha, ovo caipira, vermelho, de galinhas caipiras. Então, nesse caso, nós fizemos, olha só, nós fizemos uma parceria com a Embrapa para poder produzir esse ovo caipira de galinha caipira. E ele só tem um fundamento, gente. Ele custa caro, ele custa mais caro porque a galinha bota menos, é uma galinha mais rústica, ela não tem essa aptidão industrial que as outras têm. Mas você sabe por que a gente fez isso? Porque, primeiro, que aquele sitiante que vende ovos, ele não tem essa produtividade da gente. Então, ele também usa as raças que tiverem, as linhagens que tiverem mais disponíveis. Nós fizemos a parceria com a Embrapa e usamos a linhagem 051, que é uma linhagem da Embrapa de galinha caipira mesmo. Então, quer dizer, nós fizemos isso para mostrar para as pessoas que quando você for num sitiante, você vai encontrar um ovo mais caro, mas não é culpa dele, não. É porque a linhagem que ele usa é uma linhagem de não aptidão. Agora, olha a vantagem disso, gente. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos preservando a quantidade. Existem mais de 40 tipos no Brasil. Isso eu estou falando como principais. Mas na França, nós estamos falando de mais de 100 tipos 100 linhagens de galinha caipira. Então, você imagina o que é o mundo ficar preso a algumas raças somente, né? E não só ficar preso somente às raças que produzem muito. Não é o nosso caso. Então, esse ovo ele tem uma missão social, uma missão ecológica de existir. Gente, custa mais caro, tá? O que ele tem de diferente? É isso. Então, é uma aptidão social. Perguntaram se só a Corin tem esse ovo de galinha caipira. Não, tem algumas empresas de amigos meus que têm. Tem sim. Mas, por exemplo, eu teria que checar essa informação, mas existem algumas empresas, a gente pode disponibilizar depois aí, fora a Corin, em Brasília tem, do Jaime, eu acho que da Avifran. Preciso dar uma olhadinha lá, o Marcão, eu não sei, o Bianchi aqui da galinha, o Bianchi é da Paraíso Pedreza ali, né, da linhagem da Paraíso Pedreza. Então, tem sim algumas, a família Bianchi. Bom, então, essas são pelo menos a defesa da nossa live aí foi feita, né? Tá, eu queria só, nós temos 7 minutinhos, eu queria só encerrar agora com um assunto que é bastante polêmico, mas é muito sério, em respeito aos veganos, que a gente aprecia bastante, né? A atitude, e eu queria tocar no assunto que é bem polêmico, que é da morte dos pintinhos machos para a produção de ovos. Então, quero saber até que ponto isso é verdade, se isso existe mesmo. Então, gente, existe sim, tá? A gente chama de erradicação dos machos, né? A Corin também acaba fazendo parte desse mundo de produção, porque nós não temos um incubatório. Então, a partir do momento que eu não tenho incubatório, nós temos que comprar as franguinhas, né? Ou os ovos, nós temos que comprar de pessoas de indústrias que já fizeram essa erradicação do macho. O que acontece, gente? O macho dessas galinhas que eu coloquei aqui, ele é um macho que ele não produz carne, ele fica um animalzinho pequeno,
e acaba que ele não vai dar produtividade nem para frango caipira e também não bota ovos. Então, infelizmente, ocorre ali uma erradicação, a morte dos machos no nascimento, e é muito triste, sabe, Marcelo, isso. Então, a Corin, ela tem uma vantagem em relação às outras empresas, eu chamo uma vantagem, mas muito pequena ainda, que é o ideal seria que a gente descobrisse quando o sexo da galinha, de ela ser galinha e não frango, antes de ele nascer. Porque a partir daí ele poderia, esse ovo, ser destinado para uma outra indústria, né, para fazer outra coisa antes do nascimento. E você não ter que matar um pintinho que acabou de nascer e você sacrificar, né? Então eu vejo isso, eu acho cruel. Desde que a gente começou o nosso trabalho, a gente luta para eliminar esse tipo de prática na avicultura, né, na parte de postura. E como que a gente faz? A gente faz uma compensação. A Corin, ela tem lá 100 mil galinhas, então nós compramos 100 mil frangos. E nesses frangos vem galinha, vem frango, mas vem muito frango para criar como frango caipira. Então é uma forma de compensar. Mas no futuro, eu quero lançar ainda, daqui a alguns anos, né? Vai sair caro, viu, gente? Vai sair caro. É um ovo de uma galinha que não sacrifica machos. Como que é isso? Eu acredito que deve sair o dobro do preço de um ovo normal. Por quê? Porque nós vamos ter que criar uma galinha que ela seja de dupla aptidão. E é isso que nós estamos tentando com a Embrapa 051 e vamos tentar com outras. O que, que é isso, gente? Nasceu macho, vai virar frango caipira. Então ele vai ter uma vida de 70 dias, vocês vão aprender aí com a Mil, a presidente da Aval, e ele vai ter a vida dele lá e não vai ser sacrificado quando é pintinho. E nasceu fêmea, ele vira galinha poedeira da Corin, né? Então isso é uma meta da gente. Outros países já estão inovando, conseguindo fazer através de ultrassom, através de outras detecções, conseguir detectar antes que venha a matar o pintinho, né? Mas isso ainda é utópico, no Brasil ainda não existe, é uma coisa triste que a gente tem que conviver ao comer ovos, né? Mas o consumo de ovos brasileiro aumentou muito, né? Nós tínhamos 90 ovos habitante ano, graças a Deus esse consumo hoje já passa dos 250 ovos, alguém fala até 270 ovos habitante ano, mas muito pequeno em relação ao Japão, aí de 350, 400 ovos por habitante ano, né? Então, quer dizer, comam ovo, o ovo faz muito bem, é o segundo melhor alimento da vida, depois do leite materno, né? O valor biológico do ovo é altíssimo, então vale a pena vocês fazerem comer ovo. Eu queria agradecer, Marcelo, Tá, porque então tem... pode comer ovo todo dia? É uma pergunta. Claro que pode comer ovos todos os dias. Você pode comer, se comer no café da manhã e eliminar os carboidratos. Não percam aí na live da doutora Sandra, que vai ter comigo. Ela vai explicar que ovo emagrece, viu, gente? Ovo não tem contraindicação, não aumenta o colesterol. E um dia a gente marca uma live para saber os benefícios dos ovos aí. Mas eu queria agradecer, Marcelo, todas as perguntas que foram feitas. A gente vai tentar depois, via Instagram, responder todas elas, tá bom? E muito obrigado pela audiência aí, foi fantástico, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Morikawa. A live vai ficar 24 horas no ar. Quem quiser assistir novamente ou refazer as perguntas, a gente vai acessar o link depois. Obrigado. A última pergunta é sobre sustentabilidade. A Corin é pioneira mesmo em tirar antibiótico das aves? Como é isso? Sim, a Corin é a primeira do Brasil a tirar antibióticos, né? E nós começamos em 1994 e nós somos certificados pela WQS, World Quality Service, que é uma empresa de rastreabilidade que garante que nenhum tipo de farinha de origem animal, não usamos também, nossos animais são vegetarianos, né? Eles não comem nada de farinha de origem animal. E tem a livre de antibióticos, somos o pioneiro no Brasil. Não precisa lavar o ovo, tá bom, gente? Porque ele é lavado, tá? Alguém perguntou aí, tentando responder aqui. O ovo é pequeno porque veio de Isso. uma galinha nova, é da galinha jovem aí, Jaque, viu? É um paradigma. As pessoas querem comer ovo grande, né? Eu prefiro ovos pequenos e médios, porque eles são de galinhas jovens, tá? E aí ela tá botando os primeiros ovinhos da vida dela, então toda a concentração de nutrientes ali. No Japão, esse ovo menor, ele custa mais caro. E no Brasil ninguém quer. É um paradigma danado, né? Mas, quem mais que tem aí, filho? Meu filho tá me Tem ajudando aqui. elogio aí. Elogio sobre a marcação da data na casca, que é muito importante também, hein? Fomos pioneiros, eu fui ao Japão em 94 e lá fazia. Aí foi
um perrengue danado para a gente conseguir achar essa impressora e a gente consegue colocar o tipo do ovo e a data de validade. Sabe por quê, Marcelo? Também tinha gente que no ponto de venda trocava o nosso ovo, sabe? Por isso, gente, que a nossa embalagem é uma embalagem complicada, cheia de PET, com não sei o que lá. Agora vai virar tudo polpa. Mas antes de ser marcado o ovo, as pessoas trocavam. Então a gente teve que fazer uma embalagem que o consumidor não conseguisse trocar. Olha que contrassenso, né? E também era exigência